Bom dia. Como a Aline disse, meu nome é Lara. Eu sou da comunidade Doce Coração de Maria, lá da cidade de São João da Mata. É uma grande alegria estarmos todos aqui reunidos para partilharmos a palavra de Deus. E Deus tem muita coisa para nos falar durante todo esse acampamento. O Marcelo nos dizia na pregação dele que nós não devemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Que a direita consiste em viver uma fé esvaziada na lei. Uma fé que se limita, uma fé que se resume a cumprir preceitos legais e a cumprir preceitos morais. Mas nós também não devemos viver uma fé a partir da esquerda. Uma fé marcada por um relaxamento, uma fé relapsa, uma fé pautada por aquilo que eu entendo que é certo, por aquilo que me agrada, por aquilo que resolve as coisas apenas desse mundo. Mas aí, meus irmãos, o Marcelo colocou uma dúvida na nossa cabeça. Se não é nem para a direita e não é nem para a esquerda, qual que é o caminho? Qual é o nosso caminho se não é nem a direita e nem a esquerda? Para a gente começar a responder isso, vamos tomar lá em Josué 1:6. Josué 1:6. O texto diz o seguinte: Sê forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, e cuida de agir segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que tenhas êxito por onde quer que andes. Que o livro desta lei esteja sempre em tua boca. Medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar teus caminhos e serás bem-sucedido. Acaso não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo. Não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Deus vai dizer para Josué, não é nem para a direita e não é nem para a esquerda, Josué, você tem que seguir a lei. O seu caminho é a lei de Moisés. E eu vos pergunto, o que, ou melhor, quem é a lei de Moisés? Para a gente responder essa nova pergunta, agora a gente vai lá em João, no capítulo 1, versículo 1. João 1:1. Se o nosso caminho é a lei de Moisés, precisamos conhecer quem é a lei de Moisés. E a palavra vai nos dizer que a lei de Moisés é essa pessoa aqui. No princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela. E sem ela, nada foi feito de tudo que foi feito. Vai lá para o versículo 14 agora. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Em Jesus Cristo, meus irmãos, nós encontramos todo o cumprimento da lei de Moisés. Jesus, ele é a lei. Jesus é a atualização dessa lei. Por isso, o nosso caminho não é direita, o nosso caminho não é esquerda, o nosso caminho é Jesus Cristo. Ele é o conteúdo fundamental. E por isso o tema dessa pregação é o conteúdo fundamental, Jesus. O conteúdo fundamental, Jesus.
E agora, nós temos uma nova pergunta para responder. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Pergunta aí para o seu amigo que está do seu lado. Quem é Jesus? Essa pergunta é simples até que alguém faça ela para nós. A partir daí fica complicado. E nessa pregação, nós vamos nos dedicar a responder essa pergunta. Quem é Jesus? Para responder essa pergunta, nós vamos dividir essa pregação em duas partes. Numa primeira parte, nós vamos ver quem Jesus não é, com quem nós não podemos confundir Jesus. E no segundo momento, aí nós vamos entender quem é Jesus. Vamos começar então a primeira parte dessa pregação. Quem Jesus não é. Para a gente começar a desenvolver isso, toma lá, Mateus 16, 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. O texto diz o seguinte: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus reúne seus discípulos, fala para eles: e aí, quem que o pessoal está falando que eu sou? Eles vão dizer: ah, Jesus, alguns falam que o Senhor é Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. As pessoas olhavam para Jesus e enquadravam Jesus nessa categoria. Jesus é mais um profeta. E a primeira coisa que Jesus não é apenas um profeta. A primeira coisa que Jesus não é apenas um profeta. Jesus não é apenas um profeta. O que era um profeta? O profeta era uma pessoa que mostrava o caminho a ser seguido. O profeta, ele indicava o caminho da salvação, indicava o caminho da libertação. O profeta indicava o caminho para Deus. E por que Jesus não é apenas mais um profeta? Porque Jesus não veio para indicar caminho nenhum, ele é o caminho. Jesus não veio para preparar caminho para Salvador nenhum, ele é o Salvador. Jesus, ele não é apenas um profeta, ele é a profecia encarnada. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Jesus não é apenas um profeta. Eu não sei se todo mundo aqui já viu a série The Chosen, que está em alta no momento. Lá na terceira temporada, acho que no terceiro episódio, passa a cena de Jesus lá em Nazaré. Jesus foi até a sua cidade natal e ele vai até a sinagoga para fazer a leitura e a explicação da palavra. Jesus, ele vai fazer a leitura da profecia de Isaías e depois que ele termina, ele fala: hoje essa palavra se cumpriu, o Espírito de Deus está sobre mim. E naquele momento, o rabino responsável por aquela sinagoga vai falar para Jesus: você está dizendo que você é só mais um profeta? É essa palavra que sai da boca do rabino. Você está dizendo que você é só mais um profeta ou que de fato você é o Messias esperado?
E mais à frente, o rabino fala para Jesus, você está transgredindo a lei de Moisés. E aí Jesus dá a cartada final. Eu sou a lei de Moisés. Eu sou a lei de Moisés. Jesus não é apenas mais um profeta. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. E meus irmãos, nós, ainda nesses dias, corremos o risco de enxergar Jesus apenas como um profeta. Ainda hoje nós podemos ver Jesus e entender que Jesus é apenas um profeta. O que seria isso? Como que nós podemos saber se nós estamos olhando para Jesus e vendo Ele apenas como um profeta? Ver Jesus, seguir Jesus, tendo Ele apenas como mais um profeta, é seguir Jesus não por causa dEle, mas por aquilo que Ele pode nos dar. É seguir Jesus não por Ele, pela pessoa dEle, mas sim por aquilo que pode advir dEle. Eu sigo Jesus esperando outro Salvador. Alguém lembra qual que foi a segunda pergunta que o Rafael fez para Jesus aqui? Jesus, será que eu vou me casar? Nessa visão, o Rafael estava seguindo Jesus, mas esperando outro Salvador, a futura esposa dele. Seguir Jesus, tendo Ele apenas como um profeta, consiste nisso. Eu vou atrás de Jesus, eu venho para a casa de oração, mas eu não estou procurando a pessoa de Jesus, mas sim aquilo que Jesus pode me dar, aquilo que pode advir de bom de Jesus. Eu sigo Jesus aguardando as coisas que Ele pode proporcionar na minha vida. E quando nós fazemos isso, nós corremos dois grandes perigos. Existem dois grandes perigos. O primeiro perigo é pegar o presente e esquecer daquilo que presenteou. Uma das coisas que mais me constrangia quando eu era criança era ir em festa de aniversário, toda na perspectiva, meu amiguinho vai ficar feliz que eu fui no aniversário dele, eu levava lá um presentinho, ele pegava o presente, fazia o quê? Ia correndo para a sala do presente. Eu ficava lá feito uma boba, porque eu tinha ido para ficar com meu amiguinho só queria o meu presente. Nós fazemos isso com Jesus. A gente pede o presente, Jesus dá um presente, a gente põe debaixo do braço. A hora que o presente acabar, eu volto aqui, Jesus, para pedir outro. Esse ano vai completar 15 anos que eu estou na comunidade. E tem duas coisas que eu vi tirando os jovens da comunidade. Tirando, assim, aos montes. Namoro e faculdade. As pessoas vêm, rezam, e Jesus me dá um namorado. Jesus dá um namorado, a pessoa não olha nem para trás. Jesus, eu quero passar na faculdade. Me ajuda a passar na faculdade. Entrou no primeiro dia da faculdade, no outro dia, nem lembra de Jesus mais. Pede o presente, pega o presente e esquece daquele que presenteou. Esse é um grande perigo para aquele que enxerga Jesus apenas como um profeta. Só quer aquilo que Jesus pode dar. O segundo grande perigo é cansar de esperar o Salvador. Eu estou pedindo, estou querendo, e Jesus não dá aquilo que eu quero, porque eu não quero Jesus. Eu quero as coisas boas que Jesus pode me dar. E aí eu canso de esperar um Salvador e vou tentar encontrar pelas minhas próprias forças, pela minha própria razão, do meu próprio jeito. E aí eu largo de Jesus e vou atrás daquilo que eu sempre procurei, que na verdade nunca foi Jesus. Por isso, meus irmãos, a primeira coisa que Jesus não é apenas um profeta. A segunda coisa que Jesus não é o Cristo. Jesus não é o Cristo. Jesus não é o Cristo. É isso mesmo, Jesus não é o Cristo. A palavra Cristo, meus irmãos, ela é uma tradução grega da palavra Messias, que significa ungido. Cristo é a tradução da palavra grega Messias, que significa ungido. Os profetas do Antigo Testamento sempre prometeram que Deus um dia enviaria um libertador, um salvador, alguém que instauraria um reino novo aqui na terra. O Cristo, nessa perspectiva, é apenas uma figura política, um chefe militar.
Cristo, nesse ponto de vista, é alguém que realizaria uma libertação, mas uma libertação reduzida ao plano deste mundo. Alguém que viria apenas para libertar o povo da opressão do Império Romano. Alguém que instauraria um reino novo, um mundo novo, aqui na terra, pela força do próprio homem. Cristo, nesse sentido, é uma figura política, um chefe militar. Era esse o primeiro significado da palavra Cristo. Quem muda o significado é Jesus. Mas antes de Jesus, essa noção, esse entendimento do ungido é que o ungido viria apenas para fazer uma mudança temporal, uma mudança nesse mundo. E Jesus não quer ser confundido com essa figura. Jesus não quer que as pessoas achem que ele veio apenas para libertar as pessoas das coisas deste mundo, das coisas da terra. Jesus não quer que as pessoas olhem para ele e achem que ele veio apenas para instaurar um reino novo pela força do próprio homem. Apenas para libertar da opressão, da escravidão, da intensa carga tributária. Jesus não quer ser confundido com essa figura. E é por isso que lá no versículo 20, vocês lembram o que Jesus falou para os discípulos dele? Jesus proibiu que eles falassem para as outras pessoas que ele era o Cristo. Porque se os discípulos propagassem essa ideia, eles iriam olhar para Jesus e achar que Jesus era um general que estava organizando um exército para combater o Império Romano. Então, Jesus não é o Cristo nessa perspectiva. E eu digo para vocês que ainda hoje nós corremos o risco de olhar para Jesus e achar que ele é um Cristo nessa perspectiva, desse ponto de vista. Eu vou contar uma história para vocês aqui que vai ajudar a gente a entender melhor. Algo que vai ajudar a gente a ilustrar essa ideia. É uma história conhecida, mas que vai encaixar certinho aqui. Certa vez, um jovem muito cristão, muito de Deus, andava lá com camiseta de Deus, terço no pescoço, ele foi até o barbeiro. Fazer um corte, fazer a barba, que ele ia vir para o acampamento, ele estava na mesma esperança que o Rafael. Daí foi lá no barbeiro e tal. E o barbeiro era pagão, o barbeiro era ateu, o barbeiro não acreditava em Deus. E como o barbeiro já sabia do histórico daquele jovem, começou a indagar aquele jovem: olha, o teu Deus não existe, não. Se o teu Deus existisse, não ia ter fome. Por que tem fome lá na África se o teu Deus é tão bom assim e ele existe? Por que tem tanta violência? Por que tem tanta corrupção? Por que tem tanta coisa ruim nesse mundo se o teu Deus existe? Aonde que está o teu Deus? E aquele jovem ficou sem ter o que falar. Ele não tinha respostas, ele ficou em silêncio. Ele não conseguia contradizer os argumentos daquele barbeiro. Quando ele terminou o corte, pagou, tal, ele saiu da barbearia. Do outro lado tinha um mendigo. Um mendigo que era cabeludo, barbudo. E naquela hora o Espírito Santo falou com ele, igual o Gui falava com os meninos aqui. O Espírito Santo falou com ele, ele pegou na mão daquele mendigo, voltou correndo e gritou para o barbeiro: barbeiro não existe. E o barbeiro falou para ele: o que você está falando, rapaz? Ficou louco de vez? E ele repetia incansavelmente: barbeiro não existe, barbeiro não existe. E o barbeiro disse: mas como não, se eu estou aqui? E aí aquele jovem fala: se barbeiro existisse, esse mendigo não estaria cabeludo e não estaria barbudo. E aí o barbeiro disse para ele: ele só está assim porque ele ainda não me procurou. Ele só está desse jeito porque ele ainda não me procurou. E isso se aplica à realidade do nosso mundo. O nosso mundo está do jeito que está porque o mundo ainda não procura Deus. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a visão do barbeiro a respeito de Deus. Na visão do barbeiro, o papel de Deus, o papel de Jesus, era resolver os problemas desse mundo. Era acabar com a fome, acabar com a violência, acabar com a guerra, acabar com a doença. Na perspectiva, na ideia daquele barbeiro, Jesus era um Cristo político. Um Cristo que veio para resolver o mundo com a força do homem, para instaurar um reino novo aqui na terra. E aí nós podemos nos questionar: mas será que Jesus não quer acabar com a fome das pessoas? Será que Jesus não quer acabar com as guerras? Será que Jesus não quer acabar com a violência? E aí nós podemos lembrar daquilo que o Marcelo nos disse. A mudança não começa de fora para dentro. A mudança começa de dentro para fora. Jesus quer um mundo novo, mas primeiro ele precisa que o seu coração seja novo. A mudança do mundo começa a partir da mudança do homem. A minha casa está um horror.
os meus pais não mudam. Você já mudou? O meu trabalho é uma anarquia, um bando de corrupto, um bando de fofoqueiro. Estou pedindo e Deus não muda meu trabalho. Você já mudou? Na minha faculdade só tem pagão, gente que não acredita em Deus, que fica desprezando a igreja. E eu estou pedindo e Deus não muda a igreja, e não muda a faculdade. Você já mudou? Jesus, Ele quer sim um mundo novo, mas primeiro Ele precisa que o seu coração seja novo. Jesus quer realizar a mudança do coração do homem, quer mudar o nosso interior, porque a partir da nossa conversão, o mundo é novo. O mundo ao nosso redor se faz um mundo novo. Quando nós experimentamos de Jesus e o nosso coração se adequa ao coração de Jesus, é impossível que a gente não mude o espaço que a gente está. Quando o nosso coração é um coração novo, o mundo ao nosso redor vai se transformando ponto a ponto, parte por parte. Certo dia, um amigo meu me perguntou: Lara, o que você acha da STF? É o Supremo Tribunal Federal, a maior corte de justiça que tem no nosso país. De lá são exaradas as decisões que determinam todas as leis da interpretação da Constituição. Esse meu amigo me perguntou: Lara, o que você acha da STF? O que você acha que precisava fazer lá? Eu respondi para ele: conversão. Enquanto não mudar o coração daqueles homens e daquelas mulheres, não vai ter mudança. A gente pode pôr presidente de direita, presidente de esquerda, presidente do norte, do sul, do leste, do oeste, não vai mudar nada. Porque se não mudar o coração do homem, as coisas vão continuar como estão. Jesus, Ele quer um mundo novo, mas antes Ele quer que o nosso coração seja novo. Então, meus irmãos, Jesus também não é o Cristo, desse ponto de vista político, desse ponto de vista da mudança apenas desse mundo. Nós vimos, então, que Jesus não é apenas um profeta e que Jesus não é o Cristo, nessa perspectiva. E agora nós podemos ir para a segunda parte dessa pregação. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Vou tomar uma aguinha, peraí. A melhor pessoa para nos responder isso, quem é Jesus, é o próprio Jesus. E por isso, a base de nossa reflexão é esse livro aqui, Jesus de Nazaré, do Bento XVI. Leem, estudem, é muito bom, vale muito a pena. Nesse livro tem o capítulo 10, das autoafirmações de Jesus. Dentro desse capítulo, Jesus vai se auto-intitular com 3 títulos. Jesus vai dizer que Ele é o Eu Sou, Jesus vai dizer que Ele é o Filho, e Jesus vai dizer que Ele é o Filho do Homem. O Eu Sou, o Filho e o Filho do Homem. E nós vamos trabalhar cada um desses títulos de Jesus aqui. O primeiro título que Jesus aplica a si é o Eu Sou. Em vários momentos do Evangelho, Jesus fala: eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas essa expressão, a expressão eu sou, a primeira vez que ela aparece não é com Jesus. É lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, na cena de Moisés com a sarça ardente. Moisés pergunta para Deus, que se revelou a ele na sarça ardente: eu vou em teu nome, mas qual é o teu nome? E Deus vai dizer para Moisés: eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. Quando Jesus aplica esse título a si, quando Jesus assume essa história, Jesus está assumindo que Ele é Deus. Jesus é Deus. Quando Jesus diz que Ele é o Eu Sou, Ele está revelando a sua profunda união com Deus. E Jesus é Deus. Quem é Jesus? Ele é verdadeiramente Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos que Jesus é Deus. O tema do acampamento não desvia nem para a esquerda e não desvia nem para a direita. Nós não devemos olhar para Deus e enxergar Ele como um carrasco, pronto a nos punir por qualquer coisa que a gente pratique. Mas nós também não podemos achar que Deus é qualquer pessoa na nossa vida.
Jesus não é apenas mais uma pessoa na nossa vida, Ele é Deus. E mesmo Jesus sendo Deus, nós marcamos com Ele e deixamos Ele esperando na nossa oração. Marcamos um encontro com Jesus e damos o bolo em Jesus. Marcamos um compromisso, damos a nossa palavra para Jesus. Jesus, eu vou fazer tal coisa. Eu estou assumindo um compromisso com o Senhor. E a gente não cumpre o compromisso. Trocamos Jesus por qualquer coisa que seja mais sensível para nós. Qualquer coisa que seja mais agradável aos nossos sentidos. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E para com Deus, nós temos 3 deveres. Hoje em dia fala-se muito de direitos, mas nós também temos deveres. Não é para desviar para a esquerda e nem para a direita, mas também não é para desviar só para a direita e ficar na esquerda. Nós temos direitos, também tem dever. E para com Deus nós temos 3 deveres. O primeiro dever é o dever de amá-lo. Pega lá em Mateus 22, 36. Mateus 22, 36. Mateus 22, 36. O texto diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. É com esse amor que nós devemos amar a Jesus, porque Jesus é Deus. Nós temos que amá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. O segundo dever que nós temos para com Deus é um dever de humildade. Reconhecer a grandeza e a santidade de Deus. E a nossa pequenez. A nossa profunda necessidade de Deus. Reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Reconhecer que Deus é maior do que nós. Mais velho do que nós. Sabe mais do que nós. E nós não somos ninguém para impor nada a Deus. Deus nos dá o que Ele quer e na hora que Ele quer. Ser humilde. Reconhecer que Deus está aqui e a gente está aqui. O terceiro dever que nós temos para com Deus é um dever de obediência. Obediência à sua vontade e obediência aos seus mandamentos. Vontade e mandamentos que nos são revelados a partir da igreja, da Santa Igreja Católica. Deus, Ele nos revela a sua vontade a partir dos ensinamentos da igreja, a partir dos ensinamentos da nossa comunidade. A nossa comunidade também nos revela a vontade de Deus. E quando a gente fala de obediência, muitas coisas se levantam. Eu não concordo, eu não acho que é bem assim, eu não gosto assim, mas ninguém perguntou. Não está pedindo para gostar, está pedindo para obedecer. Jesus é Deus. E a Deus a gente obedece. A Deus a gente obedece. Então a primeira coisa que Jesus é verdadeiramente Deus. O segundo título que Jesus aplica a si mesmo é filho. Jesus é filho. E quando Jesus se define como filho, meus irmãos, Ele nos mostra como que é o seu relacionamento com Deus. Quando Jesus fala que Ele é filho, Ele está nos mostrando que Deus é Pai. O que uma pessoa precisa para ser filha? De um pai. E o que uma pessoa precisa para ser pai? De um filho. Quando Jesus fala que Ele é filho, ao mesmo tempo Ele nos ensina que Deus é Pai. Que Deus é Pai. E o próprio Deus confirma isso. Tanto no batismo quanto na transfiguração. Eis o meu filho amado, escutai-o. Eis o meu filho amado, ouvi-o. Toma comigo lá em Mateus 11, 27. Mateus 11, 27.
O texto diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus quis nos revelar o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E Jesus quis nos revelar o Pai. Nesse livro aqui, ó, Jesus de Nazaré, em um determinado momento, Bento XVI, que é o autor do livro, ele pergunta: se Jesus não veio para curar a fome, Jesus não veio para curar doenças, curou muita doença, Jesus não veio para instaurar um reino novo, na perspectiva humana, o que Jesus veio fazer nesse mundo? O que Jesus veio fazer? E a resposta é essa: ele nos trouxe Deus. Ele trouxe aos povos da terra o Deus cujo rosto lentamente tinha antes se desvelado desde Abraão, passando por Moisés e pelos profetas até a literatura sapiensal. O Deus que apenas em Israel havia mostrado o seu rosto e que, no entanto, tinha sido venerado sob múltiplas sombras entre os povos do mundo. Este Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o verdadeiro Deus. Jesus nos trouxe Deus. E não só nos trouxe Deus, mas nos revelou que Deus é Pai. E não satisfeito em nos revelar que Deus é Pai, Jesus nos fez filhos no Filho. Em Jesus, Jesus nos faz filhos adotivos de Deus. E isso quem nos ensina é a Santa Igreja Católica, no parágrafo 460. Parágrafo 460. Olha o que o catecismo fala. O Verbo se fez carne para nos tornar-nos participantes da natureza divina, pois esta é a razão pelo qual o Verbo se fez homem. E o Filho de Deus, Filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne Filho de Deus. O Espírito, Jesus nos faz filhos no Filho a partir da graça do Espírito Santo. A graça é uma participação na vida divina, introduz-nos na intimidade da vida trinitária. Pelo batismo, o cristão tem parte na graça de Cristo, cabeça da igreja. Como filho adotivo, pode doravante chamar Deus de Pai em união com o Filho único. Recebe a vida do Espírito, que nele infunde a caridade e forma a igreja. Jesus nos dá o Pai e nos faz filhos no Filho. Nós somos filhos de Deus. Jesus nos fez filhos adotivos de Deus. Mas, meus irmãos, se tem algo que determina um pai e um filho, é o relacionamento. Hoje em dia, a justiça, o direito, já reconhece que uma criança pode ter o nome de 2 pais na certidão de nascimento. Não estou falando de relacionamento homoafetivo, não. A criança pode ter o nome do pai biológico e do pai socioafetivo. O pai socioafetivo é aquela pessoa com quem ele criou, com quem ele desenvolveu uma relação de filiação, uma relação de afeto. Jesus nos deu a graça de sermos filhos de Deus. Jesus nos deu o Pai. Mas será que nós estamos aproveitando dessa graça? Será que nós estamos tendo esse relacionamento de afeto com Deus Pai? Será que eu tenho me reconhecido como filho e conversado com Deus enquanto meu Pai? Será que nós temos esse relacionamento de afeto com Deus que é Pai? Jesus é filho e nele nós somos filhos de Deus. Mas nós estamos aproveitando essa graça? Nós temos vivido essa graça de ser filho de Deus e de ter Deus como nosso Pai? A terceira coisa, o terceiro título que Jesus aplica a si, é o título de Filho do Homem. O Filho do Homem. E o que significa isso, Filho do Homem? Bento XVI, quando vai explicar, ele vai dizer que Filho do Homem significa homem. Filho do Homem é homem. Jesus é verdadeiramente Deus, mas Jesus também é verdadeiramente homem.
Pega comigo lá em João 19, 4. João 19, 4. João 19, 4. O texto diz assim: Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Vede, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E ele disse-lhes: Eis o homem, eis o homem. Sem saber, Pilatos revela para nós quem é Jesus, o homem, o protótipo perfeito do homem. Quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos aquilo que Deus nos criou para ser. Jesus é o protótipo do homem perfeito. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, e a terceira pregação vai falar disso, nós vemos aquilo que Deus nos criou para ser. Jesus é o protótipo do homem perfeito. Quando em Jesus o homem pode voltar a ser homem, homem no sentido lato, humanidade, homem e mulher. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos voltar a ser aquilo que Deus nos criou para ser. Eu gosto muito daquele teatro, o Canto das Ilhas, não sei se todo mundo aqui já viu, mas eu gosto de entender aquele teatro em 2 atos. O primeiro ato daquele teatro mostra a desfiguração do homem. O homem, na intimidade com Deus, vivendo a plenitude, vivendo a santidade, é desfigurado. Vai se transformando num bicho, numa ilha. E o segundo ato do teatro mostra a reconfiguração do homem. E quem que pega na mão daquela ilha e faz ela virar homem de novo? Jesus. Jesus segura na mão daquele bicho, todo cheio de pecado, cheio de ferida, destruído. E pouco a pouco Jesus vai fazendo com que aquela ilha se transforme em homem novamente. Tem uma parte muito bonita do teatro, que é a parte do corredor. Aquela ilha tem que passar pela parte do corredor, e naquele corredor estão os seus vícios, seus pecados. E aí aquela ilha olha para Jesus e fala: eu não vou conseguir, vai doer demais, eu não vou dar conta. E aí Jesus olha para ela e fala: olhe para mim, olhe para mim. Se você, meu irmão e minha irmã, se nós quisermos voltar a ser aquilo que Deus nos criou para ser, nós precisamos não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar para Jesus. Manter os nossos olhos fixos em Jesus. Olhe para Jesus. Assim, meus irmãos, nós podemos concluir que Jesus não é apenas um profeta, que Jesus não é o Cristo do ponto de vista político, mas que Jesus é totalmente Deus, verdadeiramente homem, e Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Filho. Mas uma coisa da gente considerar, uma coisa muito importante para a gente saber aqui, é que tudo isso que eu estou falando para vocês é teoria. Eu estou ministrando para vocês um conhecimento teórico. E se isso que eu estou falando não sair daqui e descer para cá, se tudo isso que eu falei, que o Marcelo falou, e que todo mundo vai falar ao longo desse acampamento, se isso não virar carne no nosso coração, depois do almoço alguém vai te perguntar quem é Jesus. E novamente nós vamos responder: é Elias, é Jeremias, é apenas mais um profeta. Nós precisamos sair da teoria e ir para a experiência. Nós precisamos não conhecer Jesus por aquilo que alguém falou, mas sim porque ele tocou em mim e eu experimentei Jesus. Nós precisamos reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é verdadeiramente o protótipo de homem perfeito. E como que nós podemos fazer essa experiência? Pega comigo lá em João 20, 24. Só virar a folha. João 20, 24.
Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Tomé, porém, disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com ele. Estando as portas trancadas, Jesus entrou-se, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Tomé reconhece Jesus como seu Senhor e como seu Deus quando Tomé toca as chagas de Cristo. E nós precisamos tocar as chagas de Cristo. Nós precisamos experimentar de Jesus. Nós precisamos tocar as chagas de Cristo. Lara, aonde que eu toco a chaga de Cristo? Nós tocamos aqui, ó. É na palavra. Nós tocamos as chagas de Cristo e experimentamos de Jesus Cristo quando tocamos a palavra, quando meditamos a palavra, quando rezamos com a palavra. Nós tocamos as chagas de Cristo quando nós conhecemos a nossa igreja, quando nós tocamos e amamos a nossa igreja. Nesse momento, nós tocamos as chagas de Cristo. Nós tocamos as chagas de Cristo quando eu toco no meu irmão, toco no seu irmão nesse momento. Quando nós vivemos em comunidade. Nesse momento, nós tocamos as chagas de Cristo. Nós experimentamos de Jesus Cristo. Nós tocamos as chagas de Jesus quando nós comungamos, quando nós confessamos, quando nós adoramos. Nós tocamos as chagas de Cristo quando nós pedimos o Espírito Santo, quando nós nos colocamos em oração. Meus irmãos, se vocês querem conhecer Jesus Cristo, não apenas do ponto teórico, mas do ponto experiencial, é necessário tocar a palavra, tocar a igreja, é necessário comungar, é necessário confessar, é necessário fazer oração pessoal, é necessário viver em comunidade. Em comunidade. Nessa manhã, nós podemos tocar as chagas de Cristo. Nessa manhã, esse conhecimento teórico pode se tornar experiência no nosso coração. E essa experiência é possível para nós, porque João, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, vai dizer que Deus é amor. Jesus é Deus. Jesus é o Filho. Jesus é verdadeiramente homem. Mas se Jesus é Deus, Jesus também é amor. E esse amor pode ser derramado em nossos corações, porque o Espírito Santo nos foi dado. E se nessa manhã, meu irmão e minha irmã, você quer conhecer esse amor de Deus, você quer conhecer esse Jesus, eu te convido a ficar de pé e a começar a pedir. Falar para Jesus que você quer tocar as chagas dele, que você quer conhecê-lo de um jeito novo, que você quer conhecer esse amor, que você quer que esse Jesus se revele para você. Assim como Tomé reconheceu Jesus, nessa manhã nós também podemos reconhecê-lo como o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, o conteúdo fundamental.